Olha só a minha camiseta original POC Chiclete. Oi pessoal, tudo bem? Esse é o segundo vídeo daquela nossa viagem, daquele nosso contexto histórico, né? Que a gente vai falar, nós estamos conversando um pouquinho sobre a evolução das manas através dos tempos, né? E hoje a gente vai falar um pouco realmente da questão histórica. No vídeo anterior a gente falou um pouco da evolução, fez um pouco um paralelo com Darwin, e hoje a gente vai falar um pouco da questão histórica. Uma coisa que tem que deixar claro, assim, nesse vídeo de hoje, é que você precisa ter em mente, daqui até o final do vídeo. A homossexualidade, ela sempre esteve presente na evolução das sociedades. Às vezes mais aceitas, outras vezes menos, mas vamos falar um pouco do contexto da presença deles na história. Mas eles sempre estiveram presentes, mas às vezes mais, às vezes menos, tá bom? Os primeiros movimentos, os primeiros indícios da presença de LGBTQIs eles remontam das sociedades mesopotâmicas antigas, né? E que são consideradas as sociedades mesopotâmicas, assim como a sociedade grega e a sociedade romana, elas são consideradas como importantes antecedentes da cultura ocidental, ou seja, da nossa cultura, né? E eles aparentemente não só toleravam, como eles aceitavam muito bem as relações homossexuais, né? E eles reconheciam isso nas suas culturas, na sua arte, na sua literatura e na sua mitologia. Às vezes isso poderia estar presente não de forma aberta, mas de forma indireta. Por exemplo, em relação, por exemplo, no Egito, onde existem figuras na tumba do faraó, tem que ler aqui, Akhenaton, que contém figuras em posições do faraó, que ele estava em posições muito íntimas com seu companheiro, que para o período elas eram muito significantes, já que a relação entre homem e mulher nesse período ela era tratada de uma forma muito mais formal, né? Tipo o casamento do nosso governador de São Paulo, sabe? Ele é muito mais formal na mídia do que é na realidade. Então, é mais ou menos isso. Então, o faraó aceitava, os faraó tinham o seu amante, e isso era descrito de forma indireta em todos os aeroglifos que eram encontrados, hieroglifos, que foram encontrados nas suas tumbas. Gente, vai ter muitos nomes estranhos, tá? Nesse vídeo. Ainda, na região mesopotâmica, no mesmo período, o rei Zinri-Lin, ele se refere ao rei Hammurabi, da Babilônia, como um homem que tinha muitos amantes, homens semelhantes à esposa. Ou seja, ele dizia nos seus escritos, nos seus apontamentos, o rei Zinri-Lin, ele dizia que o rei Hammurabi da Babilônia, ele tinha muitos homens, e o rei Hammurabi tinha uma relação muito próxima, como se esses homens que o cercavam fossem suas esposas, ou semelhantes à sua esposa, né? E ainda na mitologia aparece o relacionamento entre Gilgamesh e o grande poderoso soberano que é o grande poderoso do reino de Uruk, e Enkidu. Gente, muitos nomes estranhos, tá? E Enkidu. O Enkidu foi um homem que foi criado pelos homens da época, pelos godos, né, que eram tipo um exército, sabe?
Ou tipo uma comunidade, tá? Foi criado, esse homem foi criado para divertir o rei Gilgamesh, tá? Eu vou parar de falar, assim como no outro vídeo eu falei que ia parar de falar, né? Agora eu vou parar de falar, tá. Entendeu? Mas vamos continuar aqui. Nos escritos Simpósio de Platão, ele explica que a humanidade foi dividida originariamente em 3 pares de seres humanos, ou em 3 sexos. Então, pares de 2 homens, pares de 2 mulheres, pares de homem e mulher. Então, pensa bem. Platão, ele coloca na sua obra que a humanidade originalmente foi dividida entre homem e mulher, entre homem e mulher. Lá atrás, tá vendo? Ainda há nessa época um discurso do Faedros, em que se sugere que a relação esposo e esposa, uma relação de esposo e esposa entre Aquiles e Patroclo, que poderia ser consideradas funcionalmente similares. Patroclo, ele era um sábio. Vamos dizer, acho que ele era um sábio. Tá? Vamos dizer que ele era um sábio, homem, e Aquiles, um homem. Então os dois possuem uma relação esposo-esposa com funções similares. Tá? Em Atenas, aí a gente já tinha escutado algumas coisas de Atenas, Grécia e tal, Roma, mas em Atenas os cidadãos homens adultos poderiam, é estranho isso que eu vou falar, tá? Pode dar alguma conotação diferente, mas no atual contexto que a gente vive, no nosso atual momento cultural, social, isso que eu vou falar é estranho. Pode parecer estranho. Para mim pareceu muito estranho quando eu li a primeira vez, mas naquela época era aceitável, tá? Então não parecia estranho, era uma coisa normal. Então, os homens adultos, os cidadãos homens adultos, poderiam penetrar indivíduos socialmente inferiores, como mulheres, garotos, estrangeiros e escravos. E na antiguidade greco-romana, não se proibia o relacionamento entre pessoas do mesmo sexo, havendo inclusive tolerância para esse tipo de relação. Eles toleravam 2 homens juntos. Há relatos dos colonizadores espanhóis, quando eles vieram para a América, de situações de inversão. A inversão, para quem é mais antigo, são pessoas mais velhas, para pessoas mais velhas vão entender bem o termo. Né? Inversão, o invertido era quem era o homossexual, era o gay, era o gay, como o gay era chamado antigamente, ele era chamado de invertido. Então, existe registro de Juan de Torquemada que descrevia um costume muito comum entre os povos pré-colombianos, em que os pais davam um garoto a seu jovem filho para que ele o possuísse como uma mulher, para usá-lo como uma mulher. Então era um costume local. Como eu falei anteriormente, é estranho pra gente hoje esse comportamento, mas era um costume para eles. Naquela sociedade era um costume. Parece estranho pra gente, mas era um costume naquela sociedade. Em relatos de Pedro Magalhães, de 1576, ele relata que havia no Nordeste brasileiro mulheres que deixavam seus afazeres e agiam como homens, tendo cada uma mulher para servi-la. Ou seja, mulheres que deixavam os seus afazeres de mulheres passavam a assumir identidade ou funções masculinas e tinham mulheres esposas com as suas funções originais. Né? Tendo cada uma com que elas diziam estarem casadas e tratava a outra como se fossem marido e mulher. Ainda
há registros dos índios norte-americanos, dos astecas, dos maias e dos incas, de uma tradição chamada Berdache, em que uma pessoa, homem ou mulher, se desviou do seu papel tradicional do seu gênero e adquire algumas características e recebe as responsabilidades do sexo oposto. Então, o homem se desviou das suas características que eram tradicionais daquela comunidade ou daquele grupo social e assumindo características e funções, características femininas, passando então a receber as responsabilidades e afazeres daquele sexo. Então, se o homem começou a apresentar características femininas, ele passou a receber as responsabilidades das características da mulher daquela comunidade. Assim, a mulher que apresentava características masculinas tinha as responsabilidades e os deveres de um homem daquela sociedade. Nesse caso, sendo aí por eles, pelos Berdache, considerado como um terceiro sexo. E eles ainda se casavam entre si. Ou seja, além de tudo, eles aceitavam e respeitavam isso. A prática da tradição existia entre os índios Mojave, que ocupavam o oeste dos Estados Unidos. Tinha uma outra comunidade, com um exemplo, por exemplo, um registro, de uma comunidade Zuni, onde o líder daquela comunidade, ele era um Berdache, ou seja, ele era um homem com trejeitos femininos, com características femininas, que assumiu as responsabilidades femininas, mas mesmo assim ele era casado, e ele era casado com outro homem. Mas ele ainda continuava sendo o líder daquela comunidade. Tá? Existe uma modalidade do Berdache, dessa construção social do Berdache na África, mas assim, mas a gente dá, nesse caso, o Berdache nas comunidades africanas funcionavam da mesma forma que das comunidades americanas. Só que aqui eu vou dar o Júlio, ele dá uma ênfase, ou ele fala que os antropólogos, os sociólogos, ele dá uma ênfase numa questão do feminino, né? Vamos lá. Uma mulher detentora de grande poder econômico da época, de grande poder político, ela era casada, ela tinha uma relação estável, casada, com uma outra mulher da sua tribo. E ela era respeitada por isso. No caso dos Berdaches masculinos, tratava-se de uma instituição dos maridos femininos ou do casamento de mulheres, em que mulheres casavam com mulheres, nesse caso, assim que nem a outra, e uma assumia o papel do homem, ou homens casavam-se com homens e um assumia o papel de mulher. Tá? Entre os povos asiáticos é a mesma coisa. Os povos asiáticos também tinham forte presença, tinham uma forte tolerância, né, pelos relacionamentos homossexuais. Mais um nome estranho, Ijihas. Ijihas na Índia, não sei se é assim que se pronuncia, em que homens impotentes ou sem masculinidade assumiam um papel de mulher. Também existia a prática da inversão em sociedades polinésias, em que os homens se vestiam de mulheres e se relacionavam com outros homens. Já trazendo aqui para a América Central, os Marrus, os Berdaches, essa questão dos Berdaches para a América Central, tinha os Marrus no Tahiti, que no século XVIII tinha uma prática onde os homens não só se vestiam como mulheres, mas que também desempenhavam trabalhos tradicionalmente feitos pelas mulheres, sendo
sendo inclusive respeitados por isso. Eles não, os Marrus não só aceitavam, como eles não só aceitavam, como eles também respeitavam e, mais importante, referenciavam esses berdaches, esses homens que assumiam as funções femininas. E existem também relatos das populações aborígenes da Austrália e da Melanésia, que desenvolvem uma espécie de homossexualidade ritualizada. Que é o quê? Aquela de curta duração. Que é a homossexualidade de rito. Então, é como se fosse o rito de passagem. Sabe? O jovem, o mestre, o líder daquela comunidade vai pegar os jovens ou o jovem para fazer o rito de passagem do jovem ou da fase infantil para a fase adulta. Né? E isso era aceitável para aquela comunidade. E assim, é importante deixar claro, isso aqui eu vou ler porque isso aqui eu fugi da minha mente, isso aqui eu escrevi na hora que eu estava fazendo o roteiro. Que é importante deixar claro que todas essas relações apresentavam um caráter de normalidade para os valores culturais da época e da época em que aconteciam. E temos que deixar mais claro ainda que essas representações, além de normais, elas eram principalmente respeitadas. Tá? Então, hoje que historicamente a homossexualidade sempre foi respeitada, as relações homossexuais sempre foram respeitadas. Na contemporaneidade, a partir do momento da mudança, que vai ser o tema do próximo vídeo, eu acho que é isso? Isso. Que vai ser o tema do próximo vídeo. A partir da mudança, da não aceitação, questão da igreja, poder, dinheiro, Estado, é que as coisas começaram a mudar. Mas até antes dessa mudança de dinâmica de poder, né, de poder centralizado no Estado ou na igreja, até antes disso, todas as relações homoafetivas elas eram aceitas e principalmente eram respeitadas. Hoje, na contemporaneidade, no dia de hoje, influenciado por esses poderes, né, o Estado, a igreja, é que a gente tem esse sofrimento, a gente tem esse desrespeito em relação à homossexualidade, a homossexualidade ou as relações homoafetivas e aos LGBTs. Hoje. Então, as pessoas precisam começar a entender que isso é tão normal quanto o ar que a gente respira. E você que é bolsominion, que é homofóbico, você está fora do contexto, você está fora do contexto histórico. Você faz parte de uma época nebulosa, que a gente vai falar no próximo vídeo, você faz parte de uma época nebulosa, que ficou grande parte para trás, lá escondido, lá no passado, só que você trouxe na sua evolução, social, cultural, você trouxe isso com você. Então essas pessoas precisam começar a entender que a gente sempre esteve aqui, a gente sempre foi aceito e assim nós vamos permanecer, de uma forma ou de outra. Entendeu? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez eu vou deixar o link aqui do artigo do Júlio. Tá? Dessa vez não tem indicação de livro nem nada, nem de vídeo, a não ser o artigo do Júlio. E a gente se vê. Se você gostou, dá um joinha. Se você não gostou, dá um de joinha. Só me coloca aí o porquê que você não gostou, porque eu também preciso saber, preciso de feedback, né? Manda lá para os seus amigos para entender da onde que ele vem quando a sua amiga LGBT ou sua amiga gay fala que antigamente não era assim, que nem as LGBTs femininas ou masculinas, que não era assim antigamente, que não é respeitoso. Manda para ele entender da onde que vem isso tudo, tá? E para que a gente possa viver tranquilamente, tá bom? Então por hoje é só.
A gente se vê no próximo vídeo. E um beijo do Danico. Tchau!